Um em cada 4 homens e uma em cada 6 mulheres no mundo desenvolverá câncer durante a sua vida. Segundo dados da última pesquisa realizada em 2018 pelo Centro Internacional para a Pesquisa do Câncer, em conjunto com a Organização da Saúde, o câncer continua progredindo de maneira alarmante no mundo, pois foram mais de 18 milhões de novos casos registrados no ano anterior. São diversos tipos de câncer existentes, mas o câncer de pulmão é de longe o que causa mais mortes no mundo. Esse número chegou a 1.800.000 mortes estimadas para o ano de 2018. Foram mais casos registrados do que câncer coloretal, câncer de estômago e fígado, de acordo com dados estabelecidos para 36 tipos de câncer em mais de 180 países. Fique atento à sua saúde. Faça exames periódicos e tenha informações para ter melhor qualidade de vida a partir de agora, aqui no Saúde e Fé. Muito bem, essa informação inicial, mas tudo isso a gente vai aprender hoje, porque eu já vi que ele já se encontra aqui nos estúdios Saúde e Fé. Ele prometeu, ele veio, gente, ele veio, o doutor Gustavo, outra vez, eu acertei, quero ver se eu acerto de novo, Schwartzman, olha, o médico oncologista que aceitou o nosso convite aqui novamente. Doutor, bom dia. Bom dia. Bem-vindo, né? Muito obrigado pelo fiel, convite novamente. Né? Muito obrigado. Parabéns por acertar o meu nome novamente, viu? E quem agradece é o pessoal de casa, doutor, assim, porque a gente quer justamente no Saúde e Fé fazer essa prestação de serviço aí para as pessoas que nos acompanham, nos assistem e querem todos os dias crescer na qualidade de vida, na saúde, doutor. Por favor, sente-se, por favor. Doutor, hoje a gente vai falar sobre tipos de cânceres. Eu podia, assim, generalizar, porque cada órgão do ser humano que a gente tem pode ter um câncer, não? Essa é uma generalização correta. Todas as células nossas... O que é o câncer, quando a gente fala da definição? Exatamente. O que é o câncer? Câncer, ele é uma alteração no DNA, no código genético da nossa célula. Nossas células, elas têm o mesmo código genético, de repente, uma célula de algum órgão começa a crescer desreguladamente. E ela não conseguiram impedir ela, né? A gente tem células que identificam esse erro e reparam esse erro. Alguma coisa atrapalhou esse mecanismo. Uma vez eu estava lendo, doutor, assim, e a sua resposta foi esclarecedora. Todos os dias, ou de 2 em 2 dias, o nosso organismo, é por isso que a gente vai envelhecendo, porque as nossas células vão se regenerar. Umas morrem, outras nascem, morrem. E a célula do câncer é aquela que não morre, deveria morrer, mas não morre, fica lá e se reproduz, doutor? São algumas características da célula cancerosa. Ela, se prolifera mais do que devia. Ela começa a ter sinal para se proliferar mais do que devia. E o segundo, ela não morre quando ela deveria. As nossas células, como você bem colocou, elas estão em constante reciclagem, né? Elas têm uma duração e vão ser recicladas. O que acontece é que uma dessas células aprende a evadir esses mecanismos e aí ela se replica. E aí ela vai dando seus filhos e vai gerando uma população inteira que gera, em última instância, um nódulo do câncer. Quando a gente vem aqui visitar o Santuário de Aparecida, geralmente a gente vem pela rodovia Dutra, né? Então, todos os carros vêm numa única direção, os que voltam vão para outra pista, na mesma direção. Uma célula cancerígena é um carro na contramão, doutor? Ela, às vezes, está andando no mesmo fluxo, mas com o pé no acelerador. Está chegando muito mais rápido, às vezes pega uma direita em vez de uma esquerda. Entendi. Então essa é uma analogia, não necessariamente vai na contramão, mas ela adquire uma independência em relação às outras células que estão ao seu redor. Eu quero fazer essa pergunta, doutor, se de repente a gente pode já, no processo da vida, eu posso nunca ter câncer, mas eu já tive algumas células cancerígenas no meu organismo que o meu próprio organismo Isso acontece eliminou? O tempo todo. Olha só. O tempo todo. Erros na replicação do código genético acontecem constantemente. Ao longo da vida a gente tem trilhões de, que a gente chama de mitoses, né? Mitose é uma célula se dividir em duas. A nossa aulinha de biologia lá atrás, né? E cada vez que esse processo acontece, existe um risco da replicação não ser feita adequadamente. Entendi. E o nosso organismo tem sistemas para identificar e reparar esses erros. Se não consegue reparar, ele manda aquela célula morrer. Entendi. E o câncer acontece justamente quando esse mecanismo não ocorre. Gente, eu estou conversando sobre tipos de câncer com o Dr. Gustavo Schwartzman.
Se tem alguém nesse planeta que entende do assunto, ele está aqui, gente. Então aproveite, mande a sua pergunta, ligue para o seu vizinho. Você está em casa e talvez já com os ingredientes na mesa para preparar o almoço. Então liga para o vizinho, olha, o assunto de hoje é importante, o doutor está falando sobre os tipos de câncer. Você tem algum caso na família, então ligue, evangelize também. Comunicar-se é uma forma de evangelizar, viu, gente? Ô, doutor, existem vários tipos de cânceres. O plural é cânceres, né? Cânceres se diz. Agora, os mais comuns, o que as pessoas chegam no seu consultório, ou enfim, que mais sofrem, mais acomete a vida das pessoas? Os dois mais frequentes é que a gente acaba dividindo nos dois sexos que temos, né? Então, para a mulher, o câncer de mama é o mais frequente, para os homens, o câncer de próstata. Quando tira esses dois tumores, a gente fala de outros que são comuns à população: câncer de pulmão, câncer coloretal, câncer de estômago. Para as mulheres ainda tem um câncer muito importante no Brasil, que é o câncer de colo de útero. Entendi. E aí a gente começa a falar de cânceres menos frequentes, como o câncer de esôfago, de pâncreas, todos então, os órgãos que... Os mais comuns, mulher mama, homem próstata. Isso, depois pulmão, colo retal. O organismo, doutor, de repente quando a gente está resfriado, a gente começa a tossir, coriza, etc., febre. O nosso corpo dá algum sinal, né, explícito aí, visível, né, de que, opa, alguma coisa não está bem. Né? Vai procurar, vai buscar ajuda, preciso de ajuda, preciso de socorro, vai dizer o corpo. Com certeza. O câncer, pelo seu mecanismo de crescimento, ele não é uma coisa aguda. Ele é uma coisa que demora meses, às vezes anos, para ele se manifestar clinicamente. Então, quadros como esse, que acontecem ao longo de 2, 3 dias, são muito mais comumente infecciosos, né? Pegou uma gripe, é um vírus, seu corpo vai sofrer um pouquinho, mas dentro de uma semana se recuperou. O câncer é aquela coisa devagar, mas que vai consumindo. A paciente pode, se for disseminado, pode emagrecer, pode começar a ficar com fraqueza, com queda da sua energia e aparecendo alguma coisa que possa crescer e causar sintomas porque ele vai comprimindo, né? Se tem, por exemplo, um câncer de próstata, ele pode crescer e comprimir a uretra, né? O canal do xixi, e aí aos poucos ele vai tendo dificuldade. Agora, o doutor, causa... Por ser vários tipos, várias causas? Vários tipos, várias causas, vários comportamentos de câncer. Portanto, existem vários tratamentos também. Vários tratamentos diferentes. Agora, causas em comum, a de longe que mais afeta pacientes é o tabagismo. Isso que eu ia perguntar. Você tem um fator genético, hereditário, histórico familiar, isso a gente sabe, de repente é aquela predisposição lá atrás, tem um fator... mas o que a nossa culpa, a meia-culpa, ou seja, coloca a mão no peito, ou seja, é culpa do ser humano, hábitos, comportamentos, atitudes, escolhas. Correto, e tem muitos pacientes com câncer de pulmão que tem o pai que teve câncer de pulmão. Eu pergunto, é genético, doutor? Meu pai teve. Eu falei, a única coisa que é genética é que você herdou o hábito de tabagismo. Entendi. Porque o pai que fuma ou a mãe que fuma, o filho tem uma chance de fumar muito maior. Então, a pessoa que está querendo parar de fumar, ela não tem que pensar só em si, tem que pensar nas pessoas que vão conviver com ela. Vai melhorar, vai induzir essa pessoa a não fumar. Então, o tabagismo certamente é o principal aí. Existem outros, né? Etilismo, a obesidade, o estresse. Então, tudo que a gente pode, de fato, fazer mudanças na nossa vida e que representam até de 30% a 50% dos casos de câncer são por causa de fatores ambientais, né? De fatores nossos. Agora, o senhor falou assim, estresse. A pessoa que tem, de repente, uma vida, doutora, a gente quer ajudar você a ter qualidade de vida, a se superar a cada dia, enfim. Mas uma pessoa que é triste, amargurada, revoltada, que vive essa raiva, isso, claro que não provoca o câncer, mas ajuda a acelerar o processo? Ajuda. Eu tenho pouquíssimos pacientes que são zen, né? Que são aquelas pessoas calmas. A maioria são pessoas que... E às vezes não é nem por causa dela, é porque tudo no nosso entorno nos induz a fazer isso, né? Você precisa pagar conta, você precisa criar família, você precisa, além de tudo, tentar ser saudável. Então, isso tudo leva a um estresse. E a gente tem que ter uma consciência, isso no dia a dia, do estresse que a gente é submetido, para a gente tentar fazer mudanças. O estresse é fundamental. Olha só, manter o equilíbrio na situação que a gente se encontra
a crise política, social, economia, por aí vai. Em então, ano de eleição. Eleição, então tudo isso é o corre-corre, é o desemprego, esses medos que a gente vive no dia a dia, mas manter a calma, o equilíbrio, a espiritualidade, né? Então a harmonia é fundamental, viu? Agora, existem cânceres que são silenciosos, doutor. A maioria é silencioso, né? O problema do câncer, que a gente chama de silencioso, é que ele só vai se manifestar quando ele estiver muito avançado. Entendi. E alguns cânceres fazem isso. Por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de pulmão, são cânceres que quando a gente percebe que está alguma coisa errada, ele já está muito grande. Entendi. E aí a chance de cura claramente vai diminuindo conforme ele está crescendo. O senhor falou que os mais comuns são o câncer de pulmão, né? Aliás, o câncer de mama e o câncer de próstata. Por serem os mais comuns, por exemplo, câncer de mama, a partir de que idade a mulher tem que começar a se preocupar? Perfeito. Então, são justamente nesses cânceres mais frequentes na população e com maior taxa de cura, se a gente os pega precocemente, que a gente tem que fazer o exame de rastreamento, que é procurar o câncer antes dele se manifestar com sintomas. Então, para a mulher, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. Se tiver história familiar muito forte de câncer de mama, tem que pesquisar uma mutação e tem que começar o rastreamento mais cedo. No caso do homem, o câncer de próstata, a gente geralmente recomenda o rastreamento para ser iniciado aos 50 anos, com a dosagem do PSA. Tá? Em algumas populações também de mais de risco, história familiar, pacientes afrodescendentes têm um risco um pouquinho mais elevado de câncer de próstata, a gente pode antecipar o início do PSA. Entendi. Então, esses dois aí são os mais comuns. Para esses mais comuns. Agora, também para câncer de pulmão, para aquele indivíduo que fumou mais de 30 anos na sua vida, ele tem indicação a partir dos 50. Né? Tem que ir correndo buscar ajuda. Fazer tomografia de tórax, mesmo que não sinta nada. E muita gente diz assim, doutor, eu queria convidar o senhor a se levantar, porque nós temos na tela também, nossa tela virtual, algumas informações. E é muito interessante, assim, a gente ouve muito, doutor, assim, e é uma pena ouvir isso, né? Porque, eu fumei a vida inteira, nunca tive nada, o outro fulano lá que nunca fumou teve um câncer de pulmão. E aí, que argumento que você dá? A gente tem, é tudo uma questão de chance. Eu não sei se você é familiar com aquela brincadeira de filmes de gangster americano lá, a roleta russa. Ok. Você tem um revólver com uma bala, né? E você atirar tem chance de vir nada, tem chance de vir a bala. Você fumar a vida toda, você joga muitas balas nesse revólver. Pode ser que ainda você pegue a vazia e não dê nada, mas a sua chance de ter alguma coisa aumenta significativamente. Ao passo que a pessoa que nunca fumou, que fez tudo certinho, que viveu a vida de uma maneira exemplar, mesmo assim também pode ter alguma coisa, apesar da chance dela ter sido muito menor. Começou com a cor rosa, que foi a mais assim difundida, divulgada, mas hoje a gente vê que cada mês do ano tem uma cor. É uma tentativa que, digamos assim, a oncologia está fazendo na sociedade para chamar a atenção, doutor? Os tipos de câncer aí? Sim, essas campanhas de conscientização, elas acabam sendo muito importantes. Elas, por si só, não diminuem a mortalidade do câncer, mas elas levantam uma série de medidas de conscientização que fazem as pessoas perceberem a importância, não só dos métodos de detecção precoce, mas também de métodos de estilo de vida, para tentar reduzir o câncer, para tentar eliminar o câncer mesmo antes dele se manifestar. Eu queria, assim, pedir para a nossa tela, nosso tipo, os nossos câmeras, que dê um close geral nessa tela. Eu queria, agora para você na sua casa, pegue uma máquina fotográfica, com o seu celularzinho mesmo, tira uma foto disso, ó. Tira uma foto disso, porque quando você vê, né, a tela está cheia para você tirar uma foto. Então, quando você vê alguém com essa fitinha, é um verde, é um amarelo, é um roxo, enfim, então você sabe que campanha que a sociedade está chamando a atenção. Então, é importante porque é uma realidade muito forte. A gente sabe o câncer de mama, que é o rosa, o próstata, o azul, o novembro azul, são os mais assim, populares. Mas aos poucos, outras realidades estão sendo chamadas a atenção, né, doutor? Sim, justamente como você falou, as de maior destaque são as de mama e as de próstata, justamente porque são os tumores mais frequentes, né? Então eles ganham um destaque natural. Mas todos os outros cânceres, muitos deles têm medidas de prevenção para evitar e alguns deles medidas de rastreamento. Um exame, um hemograma, doutor, assim, quando se for câncer de próstata, novembro azul, etc.,
O hemograma tem lá o índice, a leitura dos valores do sangue, enfim, hemoglobina, ferritina, enfim. Ele indica, né, algum exame indica, opa, o médico vê aquele exame assim, alguma coisa está errada porque isso aqui aumentou demais. Existe isso no hemograma ou não? Existem alguns marcadores tumorais que a gente dosa no sangue, mas eles não têm papel de rastreamento. Eles têm papel quando a gente diagnostica um câncer, a gente dosa esses marcadores para saber se eles estão elevados, vai ser um jeito da gente mensurar a resposta ao tratamento, ver se eles caíram depois e também vai ver, caso eles subam no futuro, aí uma recidiva de um câncer. Mas para rastreamento, ou seja, para uma população, uma pessoa saudável, fazer marcador, não tem valor. Eles não têm uma acurácia suficiente para isso, vai acabar levando muito falso positivo, exame de imagem, agulha, né, biópsia, cirurgias desnecessárias se a gente fosse fazer um marcador de sangue para todo mundo. Doutora, as mulheres, elas têm uma grande vantagem, elas são super cuidadosas assim, em relação à sua saúde. A menina já sai está virando mocinha, né? A mãe já leva no ginecologista para acompanhamento. O homem não, o homem já aprende na esquina, vai aprendendo como dar, etc. O pai não tem essa preocupação de levar o filho também para o seu desenvolvimento físico. É uma cultura, infelizmente, que a gente precisa mudar. Então, sabendo disso, qual é a idade ideal que um homem, uma mulher, enfim, deveria passar num urologista, imagina um urologista, não um oncologista é quando já tem a realidade, enfim, que deveria se começar a preocupar, ou um geriatra, enfim, digamos assim, doutor, para ter esse controle, esse acompanhamento da sua saúde. Perfeito. Como você bem colocou, no caso da mulher, a saúde feminina ela vai muito além do câncer em si. Então ela vai para fazer os exames genitais, né, para ver se está tudo bem, para fazer medidas de prevenção, de saúde, de educação sexual. Então o contato da mulher com o ginecologista é muito mais precoce do que o homem com qualquer médico. O homem, via de regra, deve ser acompanhado, pelo menos a partir dos 30 anos, uma vez por ano, por um clínico geral, para não só, a questão de câncer é até secundária nessa faixa etária, mas para medidas de hábito de vida, para estimular o exercício físico, para estabelecer metas, para avaliar risco familiar, para você saber individualmente o que essa pessoa precisa para que ela tenha uma velhice saudável. Para que daqui a 30 anos, quando ela tiver 60, ela não vai estar tomando 5 remédios e vai ter um câncer. Como que a gente faz isso lá atrás? Então, o acompanhamento precoce é mais nesse sentido. Em termos de procurar câncer, a mulher, a partir dos 25 anos de idade, oficialmente, ela deveria começar a fazer o Papa Nicolau, que é o exame para detectar câncer de colo de útero. Porque logo em seguida ela está pensando no casamento, né, nos filhos que chegam, enfim, então tem que começar a se prevenir. A questão do ginecologista e a mulher, a relação sempre começa mais cedo. E acaba até, às vezes, pecando por excesso, sabe? Fazendo exames a mais do que deveria. Eu não gosto de quando faz exames a mais também, porque você onera o sistema de saúde. Você quer descobrir o que não tem, né? Você quer descobrir o que não tem. O principal exemplo é tireoide. Você buscar fazer um ultrassom de tireoide onde não há nódulos palpáveis, você vai achar nódulo. E esse nódulo vai criar ansiedade. Você vai fazer agora, eu já peguei casos dramáticos de cirurgia que lesaram corda vocal e não tinha câncer. Exato, né? Gente, olha, isso são dicas fantásticas. Vamos continuar nosso bate-papo, que aproveitar ele, gente. Doutor Gustavo, por favor. Doutor, eu terminei o bloco passado sugerindo justamente isso. Assim, já que o assunto maior é câncer de próstata, né, câncer de mama, por exemplo, a pessoa que... o preconceito... vai dar um tema, o câncer de próstata, é um tema que a gente vai abordar aqui. Mas, de repente, o tabu, o preconceito, exame de sangue até posso fazer, o PSA, mas aí ainda existem aqueles tabus, Deus o livre, o exame de toque retal, ou seja, o que a pessoa está perdendo com isso, doutor? Quais são os riscos de não fazer, de não cumprir também essa etapa desse processo de rastreamento? Perfeito. O PSA ele tem um papel mais importante do que o toque retal. As diretrizes, inclusive, elas não recomendam toque retal como complemento, né? Acaba que o paciente vai ao urologista, já que está lá, faz o toque retal, ajuda a complementar. O problema do toque retal é que ele pega apenas uma porção da próstata e você tem 2/3 da próstata que só não só pega um lado, né? Se o tumor está do outro lado, o toque retal não vai agregar, mas mesmo assim o PSA pode começar a subir. Então o PSA
quando ele chega num determinado nível, ele dispara a realização de um exame de imagem. Tá? O melhor indicado é uma ressonância magnética da próstata. Hoje a gente sabe que a ressonância é fundamental para o diagnóstico do câncer de próstata num paciente que está com PSA subindo, porque ele vai ver se esse PSA está subindo porque a próstata inteira está crescendo de uma maneira homogênea, ou seja, isso provavelmente não é câncer, Entendi. Isso provavelmente é aquela hiperplasia prostática benigna, que acontece na grande maioria dos homens passando aí dos seus 60 anos, ou se tem algum nódulo que está crescendo e esse nódulo deve ser biopsiado. E a ressonância vai te ajudar a guiar exatamente onde que tem que biopsiar. Através das nossas redes sociais, o povo quer participar. Com essa pergunta aqui, a Elizabeth Santana, que é de São Paulo. Um beijo, Elizabeth, muito obrigado pela participação, viu, querida? Bom dia, Frei Rinaldo. Fui diagnosticada com câncer no intestino há 3 meses. Devo parar de trabalhar ou realizar minhas atividades diárias normais? Pergunta a nossa amiga Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Muito bem, Elizabeth. Sinto muito por essa notícia. Acho que aqui a gente vai ter que ver exatamente qual tipo de câncer e em que estágio que ele está. Se ele está precoce, geralmente a cirurgia do intestino resolve a grande maioria dos casos. Ela vai ter um tempo de recuperação, em alguns casos vai precisar fazer quimioterapia, mas dentro de alguns meses ela estaria recuperada para voltar às suas atividades normais. Se o câncer for avançado, o tratamento é um pouco mais difícil. O câncer causa mais sintomas constitutivos, né, sintomas sistêmicos, e aí pode prejudicar um pouquinho as atividades do dia a dia. Lá de São José dos Campos, onde o Frei Rinaldo mora, é o nosso amigo Rubens Cardoso, representando a cidade. Obrigado, Rubens. Bom dia, Frei. Bom dia, doutor. Bom dia, Rubens. A quimioterapia em comprimido é tão eficaz quanto a quimioterapia intravenosa? Pergunta o Rubens. Rubens, bom dia. A quimioterapia em comprimido ela é uma opção, não necessariamente é comparável, né? Você tem alguns mecanismos de ação de remédios que você pode dar tanto endovenoso quanto em comprimidos e eles vão ter eficácia semelhante, porque um é uma droga pronta, a outra precisa passar pelo fígado para ser ativada. Mas, via de regra, a gente não compara muito diretamente drogas orais versus drogas endovenosas, porque cada remédio é um remédio e ele tem o seu contexto para ser utilizado especificamente. Então, não diria que um é melhor do que o outro. Existem indicações para um, existem indicações para outro. Doutor Gustavo, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando da cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tem mais? Veja, esses são os 3 principais grandes áreas de tratamento, né? Cirurgia e radioterapia são tratamentos locais. E a parte que eu faço da oncologia são tratamentos sistêmicos. Hoje costumeiramente, a gente generalizava tudo como quimioterapia. Exato. Hoje a gente tem quimioterapia, que é um remédio bastante antigo, né, e bem inespecífico. Ele mata células que estão se replicando muito. Então, por isso que dá muito efeito colateral. Por isso que cai cabelo, por isso que dá náusea, vômito, porque são células da mucosa, do cabelo, que estão constantemente se replicando. Então, a quimioterapia afeta elas também. Momentaneamente. Momentaneamente. Quase todos os efeitos adversos são reversíveis. Agora, a gente tem hoje terapia alvo-dirigida, que é contra mutações específicas daquele tumor, uma droga que bloqueia aquele mecanismo específico. E a gente tem hoje uma nova grande área que é muito interessante, que é a minha área de estudo, que é a imunoterapia. A imunoterapia é um remédio que ele vai atacar o câncer indiretamente. O que ele vai querer fazer é desbloquear o seu sistema imune para atacar o câncer. E é um mecanismo muito mais fisiológico para o corpo humano. Graças a Deus tem pesquisadores também, como o Dr. Gustavo. A gente tem o privilégio de tê-lo aqui em nossa casa todo dia, viu? A Caroline de Oliveira, de Taboão da Serra. Obrigado, Caroline, pela sua participação. Que Deus abençoe, viu? Bom dia, doutor. Bom dia, Frei. Irei começar um tratamento, pois fui diagnosticada com câncer de mama. Toda a quimioterapia faz cair o cabelo? A senhora acabou de falar, doutor. Essa é uma das principais preocupações das mulheres, principalmente com o câncer de mama, né? Faz quimioterapia, existe o tabu da queda do cabelo. Tem quimioterapia, principalmente a vermelha, que é a taxa de queda... Por que cai, doutor? São essas células de algumas partes do corpo que estão em constante replicação. E a quimioterapia, como eu falei, mata a célula que se replica muito. Boa ou ruim? A gente espera que a ruim morra e não volte. E que a boa vai voltar a se regenerar. E vai. O cabelo cresce. Ele às vezes pode crescer um pouco diferente. Existe hoje uma tecnologia para você fazer uma touca gelada, né, que você deixa bem frio, faz os vasos que chegam lá até durante o tratamento. Durante o tratamento. Ficam bem fininhos e aí não chega a quimioterapia no couro cabeludo. Mas isso resolve mais ou menos 50% dos casos, não é...
Mas não se assuste eficaz. não, hoje graças a Deus tem tantas entidades aí, faz aquela peruquinha, faz aquele tratamento para deixar você, né? A mulher fica linda quando ela está com o cabelo exatamente, curto. Né? E ela ganha um desapego muito grande dessa parte estética. Exatamente, eu fico né? muito feliz quando eu vejo as mulheres que veem um empoderamento feminino de ter o cabelo curto. É uma coisa muito bonita. Raspadinho, enfim, às vezes a família inteira participa, é solidária nesse momento, viu, gente? Eu queria conversar mais, gente, aproveitar essa presença fantástica do Dr. Gustavo, mas eu prometo para você que a gente vai convidá-lo em outras ocasiões aqui, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Schwartzman, médico oncologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone está na tela, 0 21 51 0556 ou 21 51 0558, oncologia@einstein.br ou o Instagram pessoal dele, @GustavoSCHV. Doutor Gustavo, mais uma vez, o senhor dá uma aula, se comunica muito bem, a gente vai ficar aí atento aí na sua agenda para trazê-lo novamente aqui, doutor, viu? Estou sempre à disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe, parabéns, continue pesquisando, viu? Continue pesquisando, por favor. Prometo trazer mais novidades das próximas vezes. Muito obrigado, doutor, que Deus abençoe.